boa noite. Olá, boa noite. Nós estamos recebendo hoje no Rede TV News a presença do presidente da República, Michel Temer. É uma satisfação, presidente, tê-lo conosco aqui na Rede TV. E eu fico feliz em perceber que o senhor está vivo, apesar de o senhor não ter conseguido provar. Que história é essa, presidente? Você sabe, bom, primeiro, muito prazer em estar com você e a Amanda, né? Já estivemos várias vezes juntos, sempre com muito gosto. Mas, em segundo lugar, você sabe que é interessante, há esta burocracia, né? Eu sou aposentado aqui pelo Estado de São Paulo e tenho que provar a cada aniversário que continuo vivo, ou seja, tenho que comparecer ao setor competente e revelar por uma declaração que eu estou vivo. Agora, no meu caso, é evidente que, enfim, diariamente pode-se ver que eu continuo vivo, mas o fato é que, como não compareci, nos meses, acho que novembro, dezembro, não houve pagamento da minha aposentadoria. Presidente, o senhor não acha que isso é uma grande bobagem? Na época da computação, da tecnologia, as pessoas geralmente idosas, aposentadas, têm que ir à agência do banco com um monte de exigências, se apresentar para dizer, olha, eu estou vivo. Era preciso encontrar uma fórmula, não é, Boris, intermediária, que em casos como esse que você está mencionando, não é o meu caso, mas em casos como esse que você está mencionando, houvesse uma fórmula, digamos, um atestado qualquer que revelasse exatamente isso, né? Agora, quando a pessoa morre, tem um atestado de óbito, claro, isso está tudo no computador. Claro. É uma coisa antiga, se a pessoa se apresentar, olha, eu estou vivo, prazer. Eu acho que isso vai mudar. Quem sabe o meu exemplo possa servir para isso. Podia tomar a iniciativa, né? Mas a primeira coisa que você vê, me agradou muito ser tratado como um brasileiro, não é? Enfim, eu tenho que comparecer para mostrar que estou vivo. Acho que é um tratamento igualitário que, digamos, engrandece as instituições. E também de saúde também, tudo bem. Presidente, muita gente se preocupa com a sua saúde. Como é que o senhor tem passado? Basta olhar para mim, né? Eu acho que estou ótimo, eu acho que estou muito bem. Tive algumas intervenções cirúrgicas, né, mas muito rápidas, e que me colocaram, você sabe que é até interessante, Amanda, essa coisa, viu, Boris? Essa coisa do stent, eu coloquei 2 stents, né? No cateterismo, né? Nas artérias, né? Mas isso melhorou muito a qualidade de vida, porque você sabe que como presidente você tem que trabalhar 16, 17, 18 horas por dia. E eu sentia, na verdade, um certo mal-estar, assim, generalizado, né? Mas hoje, absolutamente, eu não tenho mais. Já me diziam isso e é verdade. Acho que o oxigênio passa com maior facilidade lá pelas artérias. Eu sou testemunha disso, eu tenho stents também. Melhorei muito. Você está sempre bem disposto. Eu fico com testemunho dos dois. Uma perguntinha. A Lava Jato ajuda ou atrapalha? Nem ajuda nem atrapalha. Ela cumpre a sua função. Aliás, a principal função que ela cumpre é a revelação aos olhos de todos os brasileiros, especialmente do estrangeiro, que as nossas instituições estão funcionando regularmente. Se as instituições não funcionassem regularmente, a gente poderia atrapalha, não atrapalha, ou ajuda, não ajuda. Ela tem que existir nos limites, evidentemente, da lei. Aliás, ontem ainda, na abertura do ano judiciário, a nossa querida amiga e presidente do Supremo Tribunal Federal, pregou muito essa história do cumprimento da legalidade, na ideia de que o direito existe exatamente para regulamentar as relações sociais. O que está acontecendo com isso é a Lava Jato. Ganha nomes, assim, digamos, simbólicos, né? Mas, enfim, os processos investigatórios e criminais disso que se chama Lava Jato estão seguindo normalmente. É uma revelação de como as nossas instituições funcionam com toda a regularidade. Presidente, por falar em instituições e na abertura do ano judiciário, eu percebi ontem, todas as pessoas perceberam, me chamou muita atenção, achei eloquente aquela imagem em que só o Poder Judiciário fala, através naturalmente da presidente Carmen Lúcia, e o Executivo e o Legislativo se calam. O senhor tinha um discurso, tinha um papel na sua frente, por que o senhor não leu? Deixa eu dizer a você, na verdade a programação seria a seguinte: os chefes do Legislativo, Câmara e Senado, falariam e de igual maneira eu falaria. Mas quando cheguei lá, disseram-me que o presidente Eunício e o presidente Rodrigo Maia não falariam. Daí eu achei um pouco inconveniente que só eu falasse. Conversei com a Carmen Lúcia, com a ministra Carmen Lúcia, disse, olha, Carmen, eu acho melhor também eu não falar. A abertura do ano judiciário, o importante é a presença física reveladora daquilo que é indispensável para o nosso público, não é? A ideia da harmonia entre os poderes, ou seja, lá estava o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Uma palavra a mais ou a menos
naquilo E acrescentaria era isso pouca que tinha coisa. no seu discurso? Ia falar sobre a harmonia entre Não, os você poderes? sabe que eu estava com um discurso, sempre preparo um discurso escrito, mas eu nunca uso. Normalmente eu verifico qual é o ambiente, qual é o clima que existe naquele momento e digo algumas palavras, né? Mas eu iria dizer exatamente isso, que naquele momento estaria se revelando a harmonia entre os poderes. E da harmonia entre os poderes, como nós, porque nós somos autoridades constituídas, né? Nós não somos autoridades por conta própria. A única autoridade do nosso sistema é o povo, ninguém mais. Então eu digo, esta revelação da presença de todos, de alguma maneira busca uma certa pacificação nacional, porque veja que hoje o Brasil está um pouco conflagrado. Não é verdade? Há disputas as mais variadas e disputas que chegam até, digamos, não apenas no argumento, muitas vezes no argumento muito, não só vigoroso, mas às vezes agressivo, quase ofensivo, primeiro ponto. Segundo ponto, há até muitas vezes manifestações físicas, né? Agressões de natureza física. E isso não é comum no brasileiro. Eu sempre prego, nós não queremos brasileiro contra brasileiro, nós queremos brasileiro com brasileiro, como sempre aconteceu. Acho que o episódio de ontem revelou exatamente isso, uma harmonia entre os poderes que se reflete positivamente por aqueles que nos assistiram. Presidente, nosso colega Reinaldo Azevedo infelizmente não pôde estar fisicamente aqui, mas deixou gravadas algumas perguntas da sua participação no Rede TV News. Vamos ouvir, ele tem uma pergunta sobre reforma da Presidente, Previdência. reformas da Previdência no mundo inteiro dão problema, não só aqui no Brasil, né? Porque se cria um mito, e às vezes é fato, né, de que os trabalhadores mais pobres é que pagam a conta do desajuste e do ajuste. O que eu lhe pergunto é o seguinte: por que é que a sua reforma, ou a reforma que o senhor encaminhou, já bastante mitigada, é diferente dessas reformas que, segundo consta, punem os mais pobres? A sua reforma tem, sim, um peso maior sobre os mais pobres? Não. Porque se diz muitas vezes, não, serão os trabalhadores privilegiados. Então, resuma, presidente, né, para o brasileiro que está vendo o senhor agora, por que é que a sua reforma é diferente das reformas que se fizeram mundo afora e que muitas vezes puniram, sim, os trabalhadores? Olha, Reinaldo, em primeiro lugar, eu quero dizer que é zero de punição para os mais pobres. Ao contrário, ela protege os mais pobres. Eu dou dois exemplos fundamentais. Um primeiro, você pega a questão dos trabalhadores rurais, que tem uma aposentadoria especial. Isto pega muito norte e nordeste e, igualmente, estados como o Rio Grande do Sul. Os trabalhadores rurais estão fora dessa reforma. Segundo ponto, você tem o chamado benefício de prestação continuada, que alcança os deficientes físicos, que estão inteiramente fora dessa reforma, e também alcança aqueles que muitas vezes ganham um salário mínimo, trabalham e só conseguem aposentar-se com 65 anos por causa da interrupção das contribuições. Muitas vezes o sujeito trabalha 5 anos no lugar, interrompe 2, 3 anos e não completa o tempo de contribuição. Então ele vai até os 65 anos. Ora, nós reduzimos o tempo de contribuição para 15 anos. Portanto, mesmo aqueles mais pobres, mais carentes, que ganham um salário mínimo, poderão aposentar-se antes dos 65 anos. O que ele faz, o que a reforma faz, e faz baseado no princípio da igualdade, que é uma das âncoras, é um dos fundamentos da nossa Constituição, é fazer com que tanto o trabalhador do setor privado, quanto o trabalhador do setor público, ganhe a mesma coisa em termos de aposentadoria. O teto da aposentadoria é R$ 5.645. Mas a flexibilização não está mudando um pouco isso? Essa flexibilização? As possíveis mudanças no texto. Muda no sentido de que quem ganha, sendo servidor público, mais de 5.645, vai ter que fazer uma previdência complementar. Então, o sujeito ganha 30 mil, ele poderá se aposentar com 30 mil. De que maneira? Ele vai ter que fazer uma previdência complementar, uma espécie de poupança, né? Portanto, todo mês ele vai tirar um pedaço do seu salário, dos seus vencimentos, né? E vai fazer esta previdência complementar. É uma das únicas modificações, mas por incrível que pareça, isso gera uma vantagem, uma economia para o Estado brasileiro ao longo de 10 anos de cerca de 600 bilhões de reais. Ora, este é um primeiro argumento. O segundo argumento é o seguinte: se você não fizer uma reforma da Previdência agora, daqui 1, 2, 3 anos, acontecerá o que acontece em vários estados brasileiros, em que os aposentados não puderam receber, e em estados estrangeiros, vide a Grécia e Portugal, tiveram que cortar 20%, 30% das pensões, das aposentadorias e até dos vencimentos dos servidores públicos. Então nós estamos fazendo,
estou respondendo aqui ao Reinaldo, não é? Nós estamos fazendo uma reforma da Previdência que ela se estabelece para o futuro. Eu confesso que neste ano, por exemplo, eu resistiria, né? Apesar do déficit. Olha aqui, numericamente é impressionante. Quando você diz que no ano passado o déficit foi de 268 bilhões de reais e que no ano que vem poderá ser de 320 ou 330 bilhões de reais, isso significa que o Brasil pode parar, né? E por isso que esta reforma, ainda suave, pode resolver este problema para que os aposentados continuem a receber, os que vão aposentar continuem a receber, possam receber, e os servidores públicos possam receber. E que o país não quebre, né? Claro, sem dúvida alguma. Presidente. Aliás, não está quebrando não, porque está melhorando cada vez mais. Você, Não, mas se continuar se nesse continuar, ritmo... quebra. Continuar, quebra. Presidente, a população tem uma preocupação muito grave, e os casos estão mais focalizados no Rio de Janeiro e agora no Ceará, com a questão da segurança pública. Não chegou o momento de se colocar a mão na ferida, procurar unificar as polícias, procurar aprimorar a legislação, mexer nos presídios onde estão as raízes dessas verdadeiras corporações de bandidos? O senhor foi secretário da Segurança Pública de São Paulo, o senhor conhece bem o problema, mas a impressão que se tem é que as medidas são supérfluas. Não há um tocar nas feridas graves da segurança pública. Não há chegado o momento. Olha, Boris, aí são duas vertentes, né? Uma primeira é que, constitucionalmente, você tem as competências do Estado, tem as competências da União. Então, a União cuida de alguns delitos referentes a um delito de natureza federal e os estados cuidam dos delitos, vamos chamá-los delitos locais. Mas nós já colocamos o dedo na ferida. Pelo seguinte, eu mudei o nome, a denominação do Ministério da Justiça, que era Justiça e Cidadania, para Justiça e Segurança Pública. E peguei a cidadania e criei o Ministério de Direitos Humanos. Então, a partir daí, nós já começamos a interferir muito mais na questão da segurança pública. Mas eu penso agora, até há ideias que nós estamos estudando, até para, quem sabe, criar mesmo, na área federal, um Ministério da Segurança Pública. Embora, reitero, Justiça já é Justiça e Segurança Pública. E veja que desde o ano passado, nós estamos, digamos assim, chamados que somos pelos estados, né? Para a garantia da lei e da ordem, eu tenho colocado até, Boris, Amanda, as Forças Armadas, que nem é competência das Forças Armadas. Nem sabem policiar, essa é a verdade. Não é a missão. Treinadas para a guerra. Mas quando eles vão para lá, eles colocam ordem na casa. Você sabe que está sendo assim, foi assim no Rio de Janeiro, foi assim no Amazonas, foi assim no Rio Grande do Norte, mas no Espírito Santo. A segurança pública só tem piorado. Antes do seu governo, eu não vejo nenhuma melhora na segurança pública há anos. Nós vamos entrar mais fortemente nisso, na medida das nossas competências. Não é improvável, ainda ontem nós fazíamos uma reunião a respeito desse assunto, com as várias áreas interessadas, envolvidas, não será improvável que nós tenhamos que fazer até uma modificação de natureza constitucional. Claro, essas competências precisam ser reformadas. Mas esta, a União esta é a primeira preocupação hoje. Seria uma competência da União e não só dos estados, a segurança quer dizer, uma pública. competência, digamos, concorrente, né? Porque a ideia é que haja uma coordenação geral a ser feita pela União, não é? Juntando os governadores, juntando os secretários da segurança, pelo menos uma vez por mês, para verificar qual é a questão dos estados, né? Mas nós, olha aqui, no ano passado, nós destinamos verbas para 25 penitenciárias nos estados da Federação Brasileira. Lamentavelmente, as verbas foram para lá e não houve ainda a execução dessas penitenciárias. Um dos grandes problemas é o problema penitenciário. Vocês se recordam que no final de 2016 houve inúmeras rebeliões, foi quando eu chamei as Forças Armadas e elas colaboraram, foram ajudar a fazer as varreduras lá nos presídios, né? E encontraram coisas absurdas, né, Boris? Tipo, há um presídio lá do Roraima, tem 1000 presos, eles encontraram 800 facões, não são facas, facões.
não é? Fora celulares e outras tantas coisas. Né? Nós temos Conta nós com a temos que nos conivência preocupar das com autoridades, isso. naturalmente. A gente tem mais uma perguntinha do Reinaldo. Antes, eu só queria fazer uma indagação ao senhor, só para fechar esse assunto da reforma da Previdência, porque o discurso do governo, principalmente ontem, tem sido no sentido de jogar a toalha. O senhor mesmo disse que fez a sua parte, o ministro Eliseu Padilha disse que deve haver uma parada e que, que em fevereiro... hoje no Estadão, dá a impressão que o senhor está jogando a toalha, eu já fiz a minha parte. Que a hora de parar a batalha é em fevereiro. Muitos deputados assumindo publicamente que não há votos e nem haverá votos até 19 de fevereiro. Significa que o governo acha que é muito difícil aprovar a reforma da Previdência? Mas então eu vou aproveitar o programa aqui para dizer a todos que eu nem peguei a toalha ainda. Não é? Imagine jogá-la. Pelo contrário, eu estou aqui falando sobre a Previdência. A única coisa que nós estamos dizendo é que, de fato, você não pode continuar com esse tema o ano todo. Então, temos dito o seguinte, olha aqui, tem que votar, pelo menos o primeiro turno, agora no mês de fevereiro. Mas o governo reconhece que é difícil ter os votos para aprovar a reforma. Sabe que nós estamos avançando. Nós temos hoje, mais ou menos, pelo menos contabilizados, cerca de 271 votos. Faltam ainda uns 30 e pouco, 40 votos. Mas o Congresso reabre na segunda-feira. O presidente Rodrigo Maia está ajudando muitíssimo, de igual maneira o presidente Eunício do Senado Federal. E nós estamos trabalhando quase um corpo a corpo para verificar se nós vamos buscar esses votos. E quando tivermos os 308 votos, nós vamos colocar para votar. Bom, agora quero dizer o seguinte, por que é que nós estamos fazendo, eu estou aqui no vosso programa, não é? Vários dão entrevistas, por que é que nós divulgamos um esclarecimento, uma espécie de publicidade, dizendo o que é exatamente a reforma da Previdência? É para que o Congresso, que ecoa o voto popular, o desejo popular, possa receber do povo a notícia, olha aqui, é importante votar a Previdência. E daí o parlamentar se sente mais confortável para votar. Se não tiver os 308 votos, coloca para votar de qualquer forma e cada um que assuma a sua responsabilidade? Isso nós vamos verificar até o dia da votação. Bom, vamos ouvir então mais uma pergunta do nosso colega Reinaldo Azevedo. Presidente, o senhor chegou ao poder ainda como interino com um país que tinha vivido uma recessão de 3,6%. Neste ano, é muito provável a gente vai crescer 3,5% ou mais. A inflação estava em 10%, agora 2,95%. A taxa Selic em 14,25%, né? Agora 7%. O emprego está em franca retomada e, segundo o Datafolha, o brasileiro está otimista, mas em 3 anos é a fase que o brasileiro está mais otimista. Como o senhor explica, então, essa popularidade baixa do governo, essa baixa adesão da população ao trabalho do governo? O que é que está dificultando aí a comunicação do governo com a população? O senhor acha que ainda haverá, digamos, essa aproximação? O senhor acha que os brasileiros ainda reconhecerão o seu trabalho? Eu reconheço, eu como jornalista digo sim, eu acho que é um grande trabalho. Agora, eu sou apenas um voto. Eu quero saber se o senhor acha que o conjunto dos brasileiros, a maioria deles, vai reconhecer aquilo que está sendo feito. Olha, você sabe, Reinaldo, que muitos dizem, eu temo como é que é essa impopularidade, etc. Eu digo, olha, ainda bem, porque se eu quisesse ser popular, eu não faria as reformas que o Brasil precisa. Eu não iria entrar na questão do teto dos gastos, porque o que o governante mais quer é gastar o que puder. Né? Ninguém quer gastar apenas aquilo que arrecada. Aliás, o senhor assumiu em condições terríveis. Essa era a herança maldita mesmo. Claro, claro. E veja que ao longo desse período, com o teto dos gastos, com a modernização trabalhista, com a reforma do ensino médio, com a inflação caindo como caiu, com os juros caindo como caíram, né? Nós estamos consertando o país. Por quê? Exata e precisamente porque eu não tive preocupação com a popularidade. Quando você está, por exemplo, num clima eleitoral, você começa a dizer, não vou mexer nesse ponto porque vou perder votos. Eu não tinha nenhuma preocupação com essa. Cheguei ao poder pela via constitucional e, portanto, fui realizando aquilo que o Brasil precisa, né? Então, digamos assim, o fato da impopularidade, até pessoal, não é exatamente do governo, não. Mas é uma impopularidade pessoal curiosa, viu, Boris, viu, Amanda? Toda vez que há uma coisa qualquer contra a figura do presidente da República, você não encontra um cidadão na rua. Você não encontra uma pessoa na rua dizendo, olha, precisa tirar o governo. Você não encontra isso. O que há, talvez, ainda não chegou, muitas vezes, aos mais variados setores, tudo aquilo que o governo está fazendo, porque está começando agora. Você veja, a indústria, vou dizer, a safra é uma coisa fantástica, né? No ano passado.
A indústria, que tinha dificuldades, no mês de dezembro, 2,8%. O varejo cresceu enormemente, em face até da liberação das verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os índices estão crescendo fantástico. A Bolsa de Valores, minha gente, foi a 85 mil pontos. Sabe qual era o máximo? 65, 66 mil pontos. O senhor está falando como candidato. Eu também estou ouvindo esse discurso aqui, não sei, também me passou essa impressão. Eu estou falando como um presidente entusiasmado do Brasil, né? Eu acho que eu fico muito feliz, porque também, viu, eu não estou falando de um governo de 4 anos ou 8 anos, estou falando de um governo de 1 ano e 8 meses que sofreu uma oposição feroz. Presidente, o MDB encomendou uma pesquisa nacional, quer saber se o senhor tem chance na disputa eleitoral, e justamente por causa desses bons números da economia que devem se intensificar e se revelar ainda mais ao longo deste ano, não seria natural que o senhor colocasse o seu nome na disputa, que o senhor concorresse? Não, você sabe que essa é uma matéria, Amanda, que nós vamos examinar mais ou menos no mês de junho, não é? Porque você, a partir de julho, é que você tem inscrições, etc. Então, eu posso escrever que o senhor não elimina a possibilidade de estar nessa lista? Pode dizer que o meu papel agora é fazer o melhor governo possível para que, digamos assim, no futuro, não me interessa a popularidade agora, mas num futuro muito próximo, como eu disse hoje em Cabrobó, quando acionei lá a máquina que inaugura praticamente uma parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco. Eu disse, olha aqui, a única coisa que eu quero é ser lembrado como um presidente reformista, um presidente que teve a coragem de fazer reformas que vários outros presidentes que passaram não tiveram, digamos, a ousadia de fazê-las, né? O senhor não vai escrever nenhum livro, presidente? Os presidentes da República, alguns deles, têm livros escritos. Mas eu não anoto nada, você sabe que tem gente que anota diariamente, né? Presidente que anota o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu não anoto. Agora, eu tenho boa memória. É possível que lá para frente, né, de repente, seja útil contar um pouco da nossa história, que também é uma parte da história do Brasil, né? Presidente, os dois pré-candidatos do centro político, do seu grupo, o Henrique Meirelles e o Rodrigo Maia, apareceram com 1% das intenções de voto em pesquisa Datafolha, apesar de estarem intensificando viagens e campanhas nesses últimos meses. Por que um número tão baixo? Bom, em primeiro lugar, eu diria a você, Amanda, que a pesquisa de hoje não vale absolutamente nada para o dia das eleições. Nós temos inúmeros exemplos de candidatos a governadores, prefeitos, que começaram com 1%, 2%, 3%, ganharam a eleição, em face de outro que já tinha 30%, 35%. Então, a pesquisa que vai valer, vou dizer o óbvio, né, é a pesquisa da véspera da eleição. Então, isso não significa nada. Eu acho que tem 1% hoje, pode ter 30% no final da campanha eleitoral. Eu acho que isso é um mero indicativo e nada mais do que isso. Até porque, convenhamos, eles não se apresentaram ainda como candidatos, né? Fala-se que, mas ninguém chegou e disse, olha, eu sou candidato. Presidente, é um panorama confuso. O senhor acha que pode surgir alguém, uma revista perigoso para o Brasil? Olha, Boris, eu acho que o eleitor é sempre muito sábio. Essa história de dizer que o eleitor não sabe votar é conversa. O eleitor faz uma análise do que está acontecendo e vai para a urna, todos eles, sem exceção, vai para a urna pedindo alguém que consiga colocar o país nos trilhos, alguém que consiga, com uma certa moderação. O brasileiro não quer radicalização, não. Todo e qualquer radicalismo, o brasileiro sempre repudiou, e a meu modo de ver, continua a repudiar. Então, nesta eleição, o que vai acontecer é o seguinte, o eleitor vai pegar e vai dizer qual é o programa desse candidato, o que ele vai fazer por mim e, naturalmente, pelo Brasil. Eu confio nele, porque isso é uma outra coisa. Você tem que ir, se me permite a expressão, ir com a cara do candidato, né? Tem que olhar para eles e eu acredito nele, né? Eu tenho absoluta convicção de que o eleitor vai fazer isso. Aliás, olha que coisa curiosa, vou registrar um fato. Eu cheguei ao governo com um programa pré-estabelecido, que era a Ponte para o Futuro, que até naquela oportunidade, vocês acompanharam, nós produzimos esse documento como colaboração ao governo então vigente. Mas naquela oportunidade, aquilo foi tido como um gesto de oposição, não sei por que razão. Mas o fato é que chegando ao poder, e pode consultar lá a Ponte para o Futuro, lá está o teto de gastos, está a reforma do ensino médio, está a reforma trabalhista, está a reforma previdenciária e está a simplificação tributária que eu quero fazer logo depois. É interessante, sem ter sido eleito, vamos dizer assim, diretamente, embora tendo sido eleito, na chapa, né? Nós estamos aplicando um programa, como nunca aconteceu no Brasil. Presidente, os Estados Unidos deram, agora no governo Trump, uma
bela reduzida nos impostos, falando em política tributária. Uma redução que vai atrair capitais, vai dificultar nossas exportações e vai facilitar, no mínimo, as exportações americanas. O que nós vamos fazer para tentar contornar, enfrentar esse problema? Em primeiro lugar, eu vou repetir aqui, Boris, uma simplificação tributária, uma espécie de desburocratização do sistema tributário. No seu governo ainda? No meu governo, sem dúvida. Porque o cipoal tributário que existe, ele é assustador para o investidor brasileiro e investidor estrangeiro. Você sabe que eu viajo muito por aí e sempre recebo essa espécie de queixa, né? É preciso desburocratizar o sistema tributário. Agora, se nós conseguirmos aprovar a reforma da Previdência, por exemplo, na sequência de todas as reformas que foram aprovadas, não é improvável que a arrecadação aumentando cada vez mais, um dia nós possamos reduzir a carga tributária. Seria útil. Eu penso nisso, mas eu penso responsavelmente, né? Não vou reduzir carga tributária como um gesto populista, mas como um gesto de responsabilidade com o país. Acho que isso pode vir a acontecer. Presidente, nós temos ainda mais uma pergunta do Reinaldo Azevedo. Vamos ouvir. Presidente, todos os elementos objetivos, prospectivos, no entanto, né, que nos projetam para o futuro, indicam, a meu ver, que haverá um candidato de esquerda no segundo turno. Né? Acho pouco provável que o Lula dispute, mas acho absolutamente provável que o Lula tenha um candidato seu no segundo turno. E ele chegará ao segundo turno prometendo fazer o Brasil andar para trás. Quando eu digo andar para trás, é porque eu não gosto das propostas do PT. Eu sou um liberal e o PT proporá uma reforma antiliberal. Ele vai tentar reverter a reforma trabalhista, se houver reforma da Previdência, tentará revertê-la também e dirá que isso tudo deve ser feito em benefício dos trabalhadores. Eu pergunto ao senhor, os seus aliados hoje, os líderes da base aliada, na sua opinião, se deram conta de que haverá sim um candidato de esquerda disputando o segundo turno e de que, portanto, a única chance de o centro competir com esse candidato de esquerda é se unir desde já, defendendo inclusive aquelas que são as conquistas do governo? E emendo então, se o candidato A ou B ou C se negar a fazer a defesa da herança do governo, eu quero saber se o senhor mantém a disposição, e eu acho que deve manter, de ter um candidato que defenda a herança do governo Temer. Olha, Reinaldo, em primeiro lugar, eu acho que este grupo todo que você mencionou está se convencendo dessas suas afirmações. Portanto, terá que haver um candidato que defenda as reformas. Porque aqui eu digo o seguinte, é interessante, quem for da oposição e quiser combater o governo, vai ter que dizer o seguinte, Boris e Amanda, vai ter que dizer o seguinte, olha aqui, eu sou contra o teto dos gastos públicos, que eu quero gastar à vontade, né? Quero derrubar o país, quero gastar à vontade. Eu sou contra a reforma do ensino médio, porque eu sou a favor daquele ensino anacrônico e superado que se verificou no passado. Eu sou contra a modernização trabalhista, que gerou, só neste quadrimestre, 1.300.000 ou 400.000 postos de trabalho. Eu sou contra essa inflação ridícula de 2,95, porque eu prefiro 10,28. Eu sou contra a Selic, a taxa de juros de 7%, porque eu sou a favor dos 14,25%. Eu sou contra a moralização das estatais, eu sou contra uma porção de coisas que nós fizemos. E, quem sabe, se for aprovada a reforma da Previdência, eu sou contra a reforma da Previdência. Eu duvido que alguém venha a assumir uma candidatura dizendo isso, porque eu acho que isso se incorporou ao nosso sistema e veja que em pouquíssimo tempo, 1 ano e 8 meses, depois de nós termos apanhado o país numa recessão extraordinária, nós conseguimos fazer o que nós fizemos nesse período. Portanto, viu, Reinaldo, eu duvido que alguém venha a combater dessa maneira. Agora, tem que ter um candidato que defenda o legado do governo. Eu vou ficar de olho nisso. Agora, presidente, o ex-presidente Lula, por exemplo, é o candidato de oposição, ataca o seu governo e é o líder nas pesquisas. O que o senhor acha que muda no cenário, na disputa eleitoral, com a inelegibilidade dele? Olha, eu acho que muda o cenário, né? Porque, de fato, ele é um líder, foi 2 vezes presidente, tem votos, as pesquisas estão revelando isso, e revelam hoje, porque aqui eu volto à resposta anterior. Revelam hoje, pode não revelar amanhã. Não é? Agora, inegavelmente, ele é um líder popular.
se ele for candidato, vai ter os votos dele, né? E aí o Reinaldo também tem razão. É preciso ter um único candidato que represente uma ultrafacção, que até seria útil. Essa história de você ter muitos partidos com muitos candidatos, você diversifica até a opinião atenta do eleitor. O ideal seria você ter um candidato com estas posições, alguém que diga assim, olha aqui, vou destruir tudo que o Temer fez, e outro que diga, eu vou manter e vou continuar aquilo que o Temer fez. Seria útil para o país. E o Alckmin não é o melhor colocado nesse sentido? Eu acho que ele é um bom candidato. Agora, não me pergunto quem é o meu candidato, só me pergunto numa entrevista que vocês me convidaram em junho deste ano. Presidente, eu vejo o Brasil um pouco retraído na área internacional. Por exemplo, eu vejo pouca atividade política brasileira no caso da Venezuela. Nós vamos continuar um pouco nesse banho-maria com o que acontece na ditadura da Venezuela? Olha, você sabe que nós não, me perdoe, mas nós não estamos num banho-maria, não. Primeiro, eu presidi o Mercosul no semestre passado e nós afastamos a Venezuela do Mercosul. Nós não permitimos a permanência da Venezuela no Mercosul. Mas é tudo retórico. Não, são ações concretas, porque eles não participam do Mercosul. Eles retiraram o nosso embaixador, nós retiramos o nosso embaixador de lá. Ou seja, nós estamos tomando medidas diplomáticas em relação à Venezuela, que é uma situação gravíssima. Você sabe que o número de refugiados hoje em Roraima, enfim, que entram a quase 1.000 por dia, hoje ultrapassa quase a casa de 40, 50 mil refugiados. Nós temos preocupação humanitária com a Venezuela. Qual é a nossa relação com a Venezuela? Não é relação de governo a governo, é uma relação institucional, é de Estado a Estado. Portanto, nós fazemos tudo para prestigiar o povo venezuelano, mas nos opomos por gestos, atos, declarações a todas as atitudes que vêm sendo tomadas na Venezuela. Ainda recentemente, falando ao telefone com o presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia, nós acertamos que a eleição lá não deveria dar-se neste semestre, porque o presidente atual, o presidente Maduro, marcou a eleição para este ano e a oposição não consegue se arrumar para lançar um candidato. Então, nós estamos propondo que seja no segundo semestre essa eleição. Ou seja, estamos tomando medidas diplomáticas. Não tomamos, naturalmente, medidas intervencionistas, né, de natureza militar. Isso não fizemos e também não vamos fazer. Presidente, houve ontem uma manifestação de juízes em frente ao Supremo Tribunal Federal para manter o auxílio moradia. Muitas dessas associações também lutam contra a reforma da Previdência. Não é uma tentativa de manter privilégios? Olha, é uma tentativa de manter o estado atual das coisas, né? Que nós, de fato, achamos que é impróprio. Eu penso, viu, Amanda, que há muitos juízes e promotores e vários que ganham acima do teto da Previdência Social, que admitem essa fórmula que nós estamos propondo. Agora, é natural que haja um movimento corporativo, isso não deve nos assustar. Mas não virou uma farra esse negócio do auxílio moradia? Isso é uma matéria que o Supremo vai decidir e eu tomo muito cuidado com isso, porque eu sou muito consciente da separação de poderes e hoje eu falo como presidente da República. Se eu der um palpite sobre isso, eu estou de alguma maneira interferindo numa competência que não é do Executivo, mas é do Judiciário. Como o Judiciário logo vai pautar essa matéria, o Judiciário vai decidir se mantém ou não mantém. Presidente, não se falou mais em parlamentarismo, nem num sistema misto, nada. O voto distrital acabou, sumiu essa conversa no meio político. O que o senhor pensa neste momento da nossa instituição e o que deve ser modificado? Eu acho que eu vou voltar a esse tema, viu, Boris? Porque eu já pratico uma espécie de semipresidencialismo. Eu não tomo o legislativo, você sabe que eu passei 24 anos lá, né? Eu não tomo o legislativo como um apêndice do Poder Executivo. Eu tomo o legislativo como um parceiro de governo do Poder Executivo. Isso deu certo. Quando eu relato todas essas conquistas que nós tivemos ao longo do tempo, foi com o apoio do Congresso Nacional. Então, eu não acho improvável, e eu próprio seria, digamos, um dos patrocinadores dessa tese, dizendo o seguinte, olha aqui, diante de uma experiência de muito êxito que nós tivemos nesse período, eu proponho uma espécie, não falo em parlamento, mas um semipresidencialismo. Quer dizer, uma coisa do tipo português, de Portugal, ou do tipo francês. Eu acho que uma coisa que pode ser levada adiante seria útil para o nosso país.
Presidente, uma última pergunta. O senhor mesmo define o seu governo como um governo reformista. De fato, várias mudanças e reformas importantes foram aprovadas. A da Previdência está aí, a gente não sabe se passa ou não. Mas aí no meio do caminho houve as 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República. Como isso mudou o rumo do seu governo e como é que o senhor acha que vai entrar para a história? Em primeiro lugar, não mudou o rumo do meu governo. Na verdade, interessante, viu, Amanda? Aliás, agradeço a pergunta. Mudou o rumo dos acontecemos, não do seu governo. Claro. Acho que eu não me expressei bem. Aliás, até agradeço a pergunta, porque é interessante. Os meus detratores, e eu, de uns tempos para cá, de janeiro para cá, eu estou começando a desvalorizar essa coisa de dizer que o presidente da República se mete em falcatruas. Você veja, quem me detratou, quem me acusou, está na cadeia. Está na cadeia. Quem não está na cadeia está desmoralizado. E desmoralizado porque foram desmascarados pelos fatos. Desde aquela gravação, digamos assim, pouco oportuna, né, que os agentes lá da empresa, da JBS, dialogaram e foi cair nas mãos do Procurador-Geral, e em função disso até foram presos. Porque lá se dizia o Procurador-Geral quer derrubar o Presidente da República. Depois aquele procurador que ficou preso 70 dias sem ser ouvido em nenhum momento, quando saiu, fez declarações dizendo que o procurador queria derrubar o presidente da República. O advogado, que também ficou preso, saiu, deu uma declaração dizendo que queria derrubar o presidente da República. A próprio ex-deputado Eduardo Cunha disse, olha, não aceitaram a minha delação porque o procurador insistia que eu acusasse o presidente da República. E como não poderia fazê-lo, não optaram pela minha delação, foram buscar a delação de outras pessoas. Ou seja, foram desmascarados. E sobre terem sido desmascarados, por isso que agora eu estou numa campanha muito forte, porque mais valiosa do que a presidência da República, do que a vida pública, é a minha idoneidade moral, que eu reconheço. Foi enlameada por esse pessoal mais, digamos, inadequado, tanto no setor privado como no setor público, que investiram contra o presidente da República. Então, desmascarados que estão, me permitem vir aqui e responder como estou respondendo a você. Primeiro ponto. Segundo ponto, muito rapidamente, isso não paralisou o governo. Isso foi em maio e junho, e veja que em maio e junho tínhamos combatido a recessão, e a partir de junho e julho é que o país começou a crescer. Mas atrapalhou a Previdência, né? Sem dúvida, naquele momento atrapalhou. Talvez até tenha sido proposital. Presidente Temer, eu queria agradecer em nome da Rede TV e do Rede TV News a sua presença em nosso telejornal e desejar-lhe boa sorte. Muito obrigado, agradeço muito. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, presidente, e boa sorte também. O Rede TV News faz um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouco com mais informações. Até já!